Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e nessa videoaula vamos falar sobre os alcenos. Nós já vimos que os hidrocarbonetos dividem entre alcanos, alcenos e alcinos. Os alcanos são compostos apenas de ligações simples, os alcenos possuem uma ligação dupla e os alcinos uma ligação tripla. Hoje vamos estudar principalmente os alcenos, que também são chamados de alquenos, e são hidrocarbonetos acíclicos contendo apenas uma ligação dupla em sua cadeia. Reafirmo, os alcenos possuem uma única ligação dupla. Então, se você observar um determinado composto que tenha mais de uma ligação dupla, não é um alceno. Nós vamos estudar ainda compostos que possuem mais de uma ligação múltipla, mas até aqui o nosso foco são os alcenos que possuem apenas uma ligação dupla. Vejam os 4 exemplos abaixo. Primeiro exemplo, nós temos CH2, CH2 e uma ligação dupla entre eles. Nos 3 exemplos também, os demais todos possuem uma ligação dupla e as demais ligações entre os carbonos são ligações simples. Vamos agora estudar as relações entre esses exemplos, suas formas estruturais e as formas moleculares. Percebam que no primeiro exemplo nós temos 2 carbonos e 4 hidrogênios, então sua fórmula molecular será C2H4. Já no segundo exemplo temos 3 carbonos e 6 hidrogênios, fórmula molecular C3H6. No quarto exemplo, 4 carbonos e 8 hidrogênios, então será um C4H8. E no último exemplo nós temos 5 carbonos e 10 hidrogênios, C5H10. Para obter uma fórmula geral que represente os alcenos, nós podemos observar que o número de hidrogênios sempre será o dobro do número de carbonos. Então nossa fórmula geral será CnH2n, em que N é o número de carbonos. Vamos observar agora a aplicação dessa fórmula geral em um exemplo. Qual a fórmula molecular de um alceno com 8 carbonos? Nós sabemos que a fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Esse N é o número de carbonos. Então, se nós temos 8 carbonos, será um C8. H2N vai ser hidrogênio 2 vezes 8. 2 vezes 8 é igual a 16. Então, o alceno com 8 carbonos é o C8H16. Vamos agora estudar a nomenclatura dos alcenos. Nós já vimos que a nomenclatura é composta do prefixo, mais a saturação, mais o sufixo. O prefixo é dado pelo número de carbonos, a saturação pelo tipo de ligação e o sufixo pela função orgânica. No caso dos alcenos, sempre serão ligações duplas e a função orgânica dos alcenos são os hidrocarbonetos. Então, a nomenclatura dos alcenos sempre utilizará a terminação eno. Novamente, alceno, terminação eno. Então, para os alcenos estudados anteriormente, C2H4, o nome dele vai ser 2 carbonos, et. Terminação eno do alceno, eteno. C3H6, 3 carbonos, prop. Terminação eno, propeno. C4H8, 4 carbonos, but. Terminação eno, buteno. E o C5H10, 5 carbonos, pent. Terminação eno, vai ser o penteno. Assim nós nomeamos todos esses compostos. Vamos ver mais um exemplo. Qual o nome das cadeias abaixo? Percebam que nós temos 3 cadeias. Se você observar, elas são semelhantes, mesmo número de carbonos, todas possuem apenas uma ligação dupla. A única diferença entre elas é que as ligações estão em locais diferentes. Então a gente pergunta, as cadeias são iguais? Porque se forem iguais, as 3 terão o mesmo nome. A posição da ligação dupla vai influenciar na cadeia? A resposta é sim. Essas cadeias são diferentes devido à posição da ligação dupla. A terceira cadeia ela vai ser igual à primeira. A única diferença da primeira para a terceira é a posição dela. É como se a terceira fosse a versão invertida da primeira. Então, se eu contar os carbonos começando da direita, no caso a terceira cadeia, a ligação dupla vai estar no primeiro carbono, igual à primeira cadeia. Nesse caso, nós temos que seguir algumas regras para nomear essas cadeias. A primeira delas é, quando você tem ligações duplas, é necessário citar a posição da ligação dupla, já que essa posição vai ser a parte mais importante da cadeia. A ligação dupla é a parte mais importante da cadeia, então ela tem que ser citada. Nesse caso, na primeira cadeia temos 4 carbonos. Na segunda cadeia também temos 4 carbonos.
Nós já vimos que quando temos 4 carbonos usamos o prefixo but, e como se trata-se de um alceno, tem ligações duplas, a terminação eno. Nos dois casos, precisamos agora informar apenas a posição da ligação dupla. Para informar a posição da ligação dupla, devemos numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla e citar o menor número que abrange a ligação. Então, no primeiro caso, a ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2, vamos citar então o carbono 1. No segundo caso, a ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3, vamos citar então o carbono 2. Então, o nome dessa primeira cadeia vai ser but 1-eno e o nome da segunda cadeia but 2-eno. O que é que isso significa? But, temos 4 carbonos e que no carbono 1 nós temos uma ligação dupla. No segundo exemplo, but 4 carbonos e que no carbono 2 temos uma ligação dupla. Essa é a nomenclatura da IUPAC. Nós temos uma nomenclatura antiga que era utilizada até pouco tempo atrás, em que a numeração ela precedia o nome. Então você tinha, no caso da nomenclatura antiga, 1-buteno e no segundo exemplo, 2-buteno. Percebam que são exatamente as mesmas informações, a única coisa que mudou nas duas nomenclaturas é o formato, a posição em que fica a indicação do carbono com a dupla ligação. Vamos ver então mais um exemplo. Nesse caso nós temos também 4 carbonos. E nesse caso, se nós formos considerar essa numeração feita pela ordem direta da cadeia, a ligação dupla vai estar no carbono 3. Porém, nós vamos numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então o ideal é a numeração ocorrer na ordem inversa, da direita para a esquerda, porque dessa forma o carbono vai estar ligado à ligação dupla. O primeiro carbono vai ser o carbono 1. Então o nome será but 4 carbonos, 1-eno. 1 porque o primeiro carbono que está ligado com a ligação dupla, eno porque nós temos a ligação dupla. E a nomenclatura antiga seria 1-but-eno, 1-buteno. Vamos para mais um exemplo. Qual é o nome da cadeia abaixo? Essa cadeia tem uma diferença das anteriores porque ela é uma cadeia ramificada. Vamos seguir as etapas que já aprendemos. Primeira coisa, sempre definir qual a cadeia principal. A cadeia mais longa, nesse caso, ela tem obrigatoriamente que conter a ligação dupla. Então, nossa cadeia principal vai ser a cadeia mais longa, que contém a ligação dupla. Além da cadeia principal, temos nesse caso também uma ramificação, que é um metil. Nossa cadeia principal possui 6 carbonos. Porém, lembre que nós temos que enumerar essa cadeia a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, ela será numerada da direita para a esquerda. Então, nós podemos compreender então que, na nomenclatura dela, nós vamos começar informando o nome da cadeia principal. A cadeia principal possui 6 carbonos, então vai ser um X. No carbono 2, nós temos uma ligação dupla. Então é X2, como temos ligação dupla, eno. X2-eno. Além disso, nós temos que nomear a ramificação. No carbono 5, nós temos uma ramificação que é um metil. Então o nome dessa cadeia é 5-metil-X2-eno. Na nomenclatura antiga ficaria 5-metil-2-hexeno. Vamos para mais um exemplo. Qual o nome da cadeia abaixo? Percebam que essa é uma cadeia um pouco maior que as anteriores. Ao nomear essa cadeia, nós precisamos inicialmente definir qual a cadeia principal. Se nós escolhermos essa cadeia linear como sendo a principal, ela vai ter 8 carbonos. Certamente é a cadeia mais longa. Porém, como estamos trabalhando com alcenos, obrigatoriamente ela tem que conter a dupla ligação. A dupla ligação não pode ficar na ramificação. Então, nós temos que escolher como cadeia principal a cadeia mais longa que contém a dupla ligação, o que não é o caso. Então, nossa cadeia mais longa ela vai ser a cadeia que contém a dupla ligação, apesar do que ela tem apenas 7 carbonos. A partir daqui, seguimos os mesmos procedimentos vistos anteriormente. A numeração da cadeia tem que iniciar na parte mais próxima da ligação dupla, o que já é o caso. E nós temos também uma ramificação com 3 carbonos, que é um propil. Nesse caso, o nome dessa cadeia vai ser, nós temos 7 carbonos, é um hept. No carbono 1 temos uma ligação dupla, então vai ser hept 1-eno. Além disso, no carbono 3 temos um propil.
Então o nome dessa cadeia é 3-propil-hept-1-eno. E o nome dessa cadeia na forma antiga é 3-propil-1-hepteno. Vamos agora fazer mais um exemplo. Nesse caso a pergunta é: qual a fórmula estrutural do 2-metil-pente-2-eno? Vamos fazer o caminho contrário aqui. Vamos obter a fórmula estrutural a partir do nome da cadeia. Como nós temos 2-metil-pente-2-eno, primeiro vamos fazer a cadeia principal. Ela será composta de 5 carbonos. E como nós temos no carbono 2 uma ligação dupla, já que é 2-eno, o carbono 2 entre o carbono 2 e o carbono 3, colocaremos uma ligação dupla. Além disso, no carbono 2 nós temos também uma ramificação, que é um metil. Então, essa cadeia vai ter essa ramificação no carbono 2, e o que nos resta agora fazer é distribuir os hidrogênios para que cada carbono fique com suas 4 ligações. O primeiro carbono, ele possui apenas uma ligação, ele necessita de 3 hidrogênios. O segundo carbono, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. Lembre que a ligação dupla conta como 2 ligações. Então ele não precisa de nenhum hidrogênio, já que ele já atingiu sua estabilidade. O carbono 3, por sua vez, fez apenas 3 ligações. Então é necessário adicionar um hidrogênio. Carbono 4, 2 ligações, ele se liga com mais 2 hidrogênios. E o carbono 5 fez apenas uma ligação, vai se ligar com 3 hidrogênios. Vamos agora para o nosso resumão. Nós vimos nesse vídeo que os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos que contêm uma única ligação dupla em sua cadeia carbônica, como no exemplo abaixo. Para nomear esses compostos, nós temos que seguir as seguintes regras. Para cadeias maiores, nós temos que citar a posição da ligação dupla, já que ela é a parte mais importante da cadeia. Nós devemos sempre numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla e citar o menor dos números que abrangem a ligação. A cadeia principal é a mais longa, que contém a ligação dupla. Então, mesmo que eu tenha uma cadeia mais longa, nós sempre teremos que considerar aquela que engloba a ligação dupla. Por hoje é só, vamos encerrar aqui esse vídeo e no próximo vídeo nós vamos analisar aquelas cadeias que possuem mais de uma ligação dupla. Até lá!